Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o código de ética relacionado à profissão e ao profissional de relações públicas e de publicidade e propaganda. Bom, vamos começar então pelo código de ética relacionado ao profissional de relações públicas. Então, esse código ele foi criado pelo Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas, o CONFERP, né, que é o órgão responsável pela fiscalização da profissão. E nesse código de ética do profissional de relações públicas, a gente encontra leis e deveres desses profissionais, tá? Principalmente no que diz relação ao cliente, né? Relação aos colegas, relações com a justiça, ou seja, trata basicamente de relacionamento, que é a base da profissão. Bom, e em relação à importância desse código para a profissão de relações públicas, o que a gente pode dizer, né? Primeiro é a relação do profissional com os diversos públicos, ou seja, é necessário manter a transparência com esses públicos, né? E segundo, pela questão da credibilidade do profissional, mas principalmente em relação à credibilidade da organização ao qual esse profissional está inserido, né? Dentro da organização em que ele atua. Nesse sentido, a gente pode citar o Roberto Porto Simões, né, quando ele traz uma citação em que ele fala de fato qual é a importância da ética para a atividade e para o profissional de relações públicas. O código de ética, então, do profissional, ele está dividido em 10 seções, sendo a primeira das responsabilidades gerais, passando para a questão das relações com o empregador, das relações com o cliente, dos honorários profissionais, em relação aos colegas de profissão, em relação às entidades de classe, justiça, ao sigilo profissional, das relações políticas e da observância e aplicação de vigência do Código de Ética. Esse código de ética ele pode ser acessado pelo link que eu disponibilizo ali por vocês, no qual vocês vão encontrar todas as informações referentes a cada uma dessas sessões. É importante que vocês façam a leitura de fato para compreender melhor como se dá esse processo ético relacionado à profissão. Bom, agora falando um pouquinho sobre a ética na publicidade e propaganda, a gente pode dizer que o Código de Ética do Profissional de PP foi criado em 1957, porém em 2014 ele passou por uma revisão, né, que foi realizada pela Associação dos Profissionais de Propaganda. E qual a importância desse código para o profissional de PP, né? Como diz no próprio Código de Ética, o profissional de propaganda, para atingir aqueles fins, jamais induzirá o povo ao erro, jamais lançará a mão da inverdade e jamais disseminará a desonestidade e o vício. E isso é a atividade principal relacionada à ética e que o profissional ele deve seguir de fato, nunca faltar com a inverdade. E assim como o código de RP, o código de PP, então, ele está dividido em 3 partes, em um que fala das definições, na segunda parte fala das normas e na terceira parte das recomendações finais. E ainda, no fim, dá uma pequena explanação sobre as normas de orientação ética, então, dos profissionais, relacionado aos profissionais de propaganda. E esse manual, esse código de ética, ele pode ser acessado pelo link que eu disponibilizo aí para vocês e que também é muito importante que vocês façam a leitura para que vocês tenham ciência de como exercer a profissão a partir daquilo que foi reformulado, a partir daquilo que consta nesse código de ética. Bom, e para terminar, eu deixo então aqui, enfim, só uma mensagem final em que eu concluo que toda atividade, então, requer um código de ética, né? E todo profissional, ele precisa seguir de fato esse código de ética no exercício da sua profissão, né? Então, a ética ela é fundamental para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente que a gente aprendeu na universidade, na academia, e que a gente consiga levar esse aprendizado de fato para a prática profissional, dia a dia das organizações em que a gente vai fazer parte, certo? Um beijo!